Olá! Esse é um vídeo do 8º ano do Ensino Fundamental, do volume 1 do livro do Conteúdo de Artes. E eu sou a professora Elisandra Santos. Vocês lembram do que estávamos falando no outro vídeo sobre o teatro naturalista? A interpretação também carrega o nome de naturalista. E por que será que ela leva esse nome de naturalista? Para parecer algo natural. Lembra que eu fiz aquele exemplo do Big Brother? Se você estivesse fechado em uma sala e tivesse alguém olhando pelo buraco da fechadura? Pois era essa a ideia e era isso que o ator tinha que imaginar dentro de uma interpretação naturalista. Agora me conta você. Você acha que você se comporta igualzinho quando tem alguém te olhando ou quando você está sozinho no seu quarto? Quando você está fechadinho dentro de 4 paredes e não tem ninguém lhe vendo? Você faz as mesmas coisas que você faria na frente de todo mundo? Será? Será que é fácil fazer na frente de todo mundo o que você faz só entre 4 paredes? Acho que não, né? Tem coisas que a gente faz só com nós mesmos e que serve só para nós e não para todas as pessoas, não é verdade? Tem gente que diz, por exemplo, que fio dental a gente só pode passar no banheiro sozinho, não pode passar na frente dos outros. Cada um, né, com as suas manias e com a sua cultura. Mas, para a interpretação naturalista, era exatamente isso que os atores tinham que pensar. E por isso no teatro tem uma coisa chamada a quarta parede. A quarta parede é para que o ator imagine que aquele espaço aberto do palco, né, onde as pessoas te veem, não exista. Que ali exista uma parede também, e que o ator estivesse sozinho ou com as pessoas que ele está contracenando dentro de um quarto e não com um monte de pessoas olhando. Então esse termo quarta parede foi criado para incentivar, né, e para fortalecer a interpretação naturalista dos atores. E se você pensar, né, existe uma parede lateral, uma parede de fundo e outra parede lateral. Então é essa que fecharia e que dividiria o público do ator, é o que nós chamamos de quarta parede. E aí, se você imaginar que você está dentro de uma sala ou de um lugar sozinho, só com as pessoas, é muito mais fácil de se comportar. Porque esse pensamento, né, por exemplo, você vai ver uma cena de uma briga. É muito mais fácil brigar só você e a pessoa dentro de uma sala do que vocês dois armarem um barraco dentro da rua. Às vezes não dá aquela vontadezinha de fazer uma briga na rua e daí você pensa e fala assim, não, tem muita gente olhando, vamos guardar para fazer em casa. Já teve essa vontade? Alguém na sua casa já teve essa vontade, já disse a seguinte frase, deixa chegar em casa? Sim, porque chegar em casa tá fechado, mas na frente de todo mundo não é assim tão simples, não é mesmo? Lá na página do nosso livro tem uma imagem de uma cena naturalista e a gente vai dar uma olhadinha para uma espiadinha, né? Para a gente ver um pouquinho como que os atores estão nessa cena, tá? Vamos lá? Aqui então nós temos uma cena de uma peça chamada O Jardim das Cerejeiras, do Anton Chekhov. O Chekhov, ele era contemporâneo, vivia na mesma época do Stanislavski, que, como eu disse, foi a pessoa que criou a interpretação naturalista, que estudou e dedicou a sua vida, né, para fazer com que os atores tivessem uma interpretação ao máximo naturalista. O Chekhov era um dramaturgo, escreveu diversas peças de teatro e essa foi uma das últimas peças que ele escreveu. E nas peças do Chekhov tinha muitos dramas, e nessa situação aí dramas familiares, né? Então nós podemos perceber com uma ideia de quarta parede que nenhum desses atores está olhando para a plateia, né? A gente tem um olhando para o chão, um escondendo o rosto, um de costas, um de lado. Mas a ideia de ter uma quarta parede é uma ideia de interpretação que eu não olho para o público de maneira alguma. Você não se vira na sua casa e tem uma atitude e olha por uma parede como se alguém estivesse te olhando, ou por uma câmera. Não, né? Então, eles também têm a ideia, o princípio de ignorar que existe uma plateia. Então, essa foto mostra bem que nós temos 4 personagens em cena. Pela postura dos personagens, nós conseguimos ver que é uma situação dramática, que eles estão num drama, né? Não sabemos exatamente em qual parte da peça é, mas
todos concordamos que é uma situação que não é uma situação alegre, né? Nos traz alguns atos de vergonha por terem rostos escondidos. Mas o mais importante é pensar dentro dessa caixa que nenhum ator olha para a plateia, certo? Que eles vivem as suas reações ali dentro desse mundo, dessa sala onde tudo está acontecendo, e não dividem isso com o espectador. Então, vimos lá uma imagem de um teatro extremamente naturalista, onde os atores estão buscando viver aquele sentimento verdadeiro e não uma imitação e não um fingimento da realidade, mas passando pelaquela experiência diariamente, certo? Nas artes visuais também existe o movimento do realismo, certo? E do naturalismo, tá? Nas artes visuais, o naturalismo vem para ser um reforço do realismo. E a ideia é o quê? É mostrar situações também reais, sem a gente disfarçar por um olhar. Como seria se disfarçar pelo olhar? Né? Disfarçar pelo olhar. Seria como? Você olha uma imagem, você está fazendo uma pintura, certo? Mas você acha que ia ficar mais bonitinho se você desse um retoquezinho assim, se talvez o verde fosse um pouco mais forte. Isso não acontece na pintura do realismo e do naturalismo. Eles querem dar a impressão real do que o artista está vendo e natural, certo? Então, não tem esse Photoshop, porque hoje nós chamaríamos de Photoshop ou de filtro do celular. Quem que nunca tirou uma foto e pensou, mas se essa cor tivesse mais viva, ficaria melhor? Você já pensou se você coloca muito filtro nas fotos que você tira? As imagens que você produz de si mesmo ou de lugares, você costuma pôr filtro? Você costuma mascarar a realidade? Porque se você tira uma foto de algum lugar e coloca um filtro, já não é mais a realidade que você viu. Já não poderíamos chamar de uma foto de um naturalismo, porque ela não está natural. Você alterou essa foto de alguma maneira. E a mesma coisa que acontece nas artes visuais. O artista quer pintar da forma como ele vê, sem disfarçar nada, sem querer que as pessoas entendam uma outra coisa, mostrando a realidade que ele olha na hora da pintura, sem filtros do Instagram. Certo? Vamos olhar lá no livro, na página 23, uma pintura naturalista como exemplo? Bom, esse é um quadro do Julius Breton, chama O Fim do Dia do Trabalho e foi feito em 1886. Veja bem, o título da obra, O Fim de um Dia de Trabalho. Quando nós olhamos para essa imagem, pela cara das mulheres, principalmente nessa mulher central, ela já está com um aspecto cansado, com os olhos baixos. A outra mulher que está ao lado dela está fazendo força, carregando algo. Temos uma terceira mais ao fundo, né? Que também está fazendo força e carregando. Nenhuma delas está com uma imagem vigorante, de que está muito animada. Todas estão com um aspecto cansado, né? Os próprios corpos inclinados para baixo traz essa ideia de cansaço. Nós conseguimos perceber um pôr do sol, né, fortalecendo a ideia que é um final de um dia de trabalho. E aqui o artista pretende como naturalismo usar exatamente as cores do céu que estavam no momento, a luminosidade que estava no momento. Se tem uma planta seca, a planta seca vai aparecer na imagem. Quando eu disse que nada quer ser mascarado, é que a gente poderia, sei lá, ter pintado, o artista poderia ter pintado, por exemplo, mulheres saindo do trabalho animadas, né, felizes, mas não era o caso. Ele queria mostrar naturalmente como alguém sai, né, de uma jornada do trabalho no campo, nessa situação dessas mulheres. Então, por isso, uma ideia naturalista e realista de uma pintura. Bom, vimos aí uma pintura naturalista. Eu queria comentar também que se tinha muito o tema da natureza, da fauna, da flora, do campo, dentro dessa pintura naturalista realista. Até porque a sociedade era muito mais rural nessa época. Então, é por isso que a gente tem muito essas imagens externas e imagem de vegetação,
de elementos naturais. Inclusive, quero contar para vocês que tinha uma pintora que chamava Mariana Norton, que, né, tinha perdido a mãe muito jovem, então ela viajou muito com o pai. O pai trabalhava, tinha um trabalho que viajava por vários países. E essa pintora, Mariane, ela passou pelo Brasil também. Tá, mas por que a professora está falando tudo isso? Porque a Mariane é uma grande pintora naturalista do realismo, né, do realismo natural, e ela pinta muito a fauna dos países que ela visita, a fauna e a flora. Então, viajando por várias partes do mundo, ela registrava as flores, as árvores, a vegetação através da pintura em suas obras. E a Mariane fez quadros da fauna e flora brasileira. Isso lá em 1880, 1890, muitos anos atrás, a gente tem registros da nossa vegetação feitos por essa pintora, como vocês estão vendo aí nas imagens que a professora está mostrando, né? E vamos à nossa atividade, então? Vamos fazer um trabalho naturalista realista. Eu quero que você ache uma janela da sua casa, encontre uma janela, sente-se de frente para ela e tente retratar na folha do papel, de maneira mais natural e real, dentro das suas possibilidades, o que você vê através da janela, certo? O que você está vendo. Nessa época que não podemos sair, pode fazer dentro mesmo, tá? E pinte, tente achar as cores mais próximas que você tiver do lápis, né? Nós não temos, como eu já disse, todas as cores de lápis ou todas as cores de caneta, mas tente dentro das possibilidades do material que você tem, qual você acha que mais se aproxima com as coisas que você vê através da sua janela. Então, é um bom trabalho de observação, certo? Não precisa desenhar perfeitamente, é como você conseguir desenhar. O importante desse exercício é o olhar, certo? Então, uma boa atividade para você e até mais!